O senador Exalci Lucas divulgou um vídeo a caminho de uma visita ao ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, preso político do ministro Alexandre de Moraes, acompanhado da senadora Damares Alves. O pedido para visitar o preso político havia sido feito em novembro do ano passado e, mesmo assinado por 17 senadores, tinha sido ignorado até ontem, quando Exalci e Damares foram ao Supremo Tribunal Federal para reiterar o pedido. O senador Exalci lembrou: precisamos saber como estão as condições da prisão de Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF. Afinal, que perigo ele oferece para as investigações? Hoje, os dois senadores foram ao presídio. No caminho, gravaram o vídeo em que a senadora Damares Alves lembrou os serviços prestados por Silvinei Vasquez à nação, batendo recordes de apreensão de drogas nas estradas, e disse: o Brasil deve a esse homem e ele está preso por apenas um indício. O senador Exalci, por seu turno, enfatizou que Silvinei Vasquez está preso há mais de 10 meses, sem condenação. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada.
Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sobre acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Estive no Supremo Tribunal Federal, acompanhado da senadora Damares, onde fomos cobrar um ofício assinado por 17 senadores, desde novembro do ano passado, solicitando uma visita ao ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que infelizmente está preso há 10 meses, e faremos então, o ministro assumiu o compromisso conosco de despachar rapidamente para que a gente possa fazer uma visita ao ex-superintendente. Bem, vamos agora visitar lá o Silvinei, lá na Papuda, né, Isso. Damares? Nós conseguimos lá na quinta-feira com o Alexandre de Moraes que ele despachasse um ofício que estava lá desde 23 de novembro, assinado por 17 senadores. Lembrando que Silvinei é um dos homens que prestou um serviço para essa nação. Silvinei é o recordista nacional de apreensão de drogas, PRF. Sob a direção dele, bateu recorde. Silvinei fez um enfrentamento ao tráfico humano. O Brasil deve a este homem. E ele está preso apenas por um indício de que 2 ônibus na Bahia foram parados
no dia da eleição e que essas pessoas foram votar com atraso. Isso não mudaria a eleição nacional, isso não é golpe. Ele estava em Brasília trabalhando, mas a gente está indo por quê? Silvinei não tem família aqui, Silvinei não tem recebido visitas e os senadores querem visitá-lo, inclusive para dizer obrigada a tudo que ele fez pelo Brasil nos últimos anos. E de fato, né, quer dizer, está numa situação 10 meses, mais de 10 meses. Né? E sem condenação. Isso aqui é o pior. Sem condenação. Um homem que enfrentou o crime organizado. Tá agora com os criminosos. Pois é, mas nós estamos preocupados com a saúde mental dele também, por isso que nós estamos indo lá. Você se lembra quando o Terça Livre estava sendo fechado e Alan dos Santos perseguido por Alexandre de Moraes? Quando Ramagem foi impedido de ser diretor da PF na canetada? Quando Daniel Silveira foi cassado e preso injustamente? Quando o TSE fez censura prévia ao filme da Brasil Paralelo sobre a facada em Bolsonaro? Quando Constantino e Paulo Figueiredo tiveram suas contas bancárias bloqueadas, passaportes cancelados e redes sociais suspensas? Quando canais como Folha Política, Te Atualizei, Jornal da Cidade Online e o Vlog do Lisboa foram desmonetizados? Quando a juíza Ludmila Grillo teve suas contas bancárias bloqueadas e redes sociais suspensas? Quando Guilherme Fiuza teve seus perfis derrubados por Moraes? Quando Augusto Nunes foi censurado e demitido de uma emissora por suas opiniões? Quando parlamentares estavam sendo perseguidos nas eleições de 2022, com redes sociais sendo bloqueadas e multas sendo aplicadas? Quando tentaram imputar crimes e criar narrativas contra o Jair Bolsonaro na CPMI do dia 8? Quando Carlos Bolsonaro teve seu porte de arma negado de forma arbitrária? Quando o líder da oposição, Jordi, sofreu uma busca e apreensão na sua casa sem motivo? Quando o STF começou a votar pela legalização do aborto? Quando Felipe G. Martins foi preso covardemente? Quando pessoas foram presas no dia 8 com sentenças absurdas e injustas? Quando o Clezão morreu? Esses são alguns dos momentos que você deve parar e fazer uma pergunta para si mesmo. Onde estava o candidato que agora está pedindo meu apoio agora? O importante não é onde o candidato se diz estar, é onde ele esteve esse tempo todo.